CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Estamos de volta com o CBN Campo Grande para falar de futebol, mas futebol e também os reflexos do novo coronavírus, né? A gente já vem comentando aqui os reflexos na economia, os reflexos, né, para vários setores, hotel, turismo, bar, eventos. E para o futebol, a gente também sabe que muita coisa mudou e vem mudando nos últimos meses. Aqui no estado, a expectativa é de retomar os treinamentos. Não tem uma data específica ainda, no Brasil também está assim. E hoje a gente vai conversar com o jogador Hugo Gomes, tem 25 anos, zagueiro, mas ele não joga aqui no Brasil não, ele joga lá em Portugal, mas está aqui com a família. É a parte boa, segundo ele, do coronavírus, de ficar aqui com a família, enquanto a divisão que ele joga ainda estão com os jogos aí parados. Hugo, tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio CBN. Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer. Espero que eu possa contribuir aqui com alguma coisa. A ideia é trocar experiência e a Isabelle Melo, que sempre acompanha o esporte aqui na CBN, está com a gente. Oi, Isa, bom dia. Bom dia, Genésio, bom dia, Hugo, bom dia aos ouvintes, isso mesmo. Bate-papo, né? Eu já vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele. Tá bom. Bom, primeiro, queria que o Hugo, assim, se apresentasse aquela coisa de sempre, falar como que foi o seu início no futebol. É daqui de Campo Grande, cresceu aqui, então como que foi essa chegada do futebol na sua vida? Pois é, eu sou de Campo Grande, mas nunca joguei na cidade e joguei pouco no Brasil. Então, assim, as pessoas que me conhecem são mais pelas redes sociais ou pela minha família. Comecei na cidade acho que comecei a jogar futebol com 7 anos. Fiz toda a escolinha na escolinha do meu pai, hoje o nome é Los Angeles Futebol Clube, mas na época chamou muito tempo Escolinha Helios Vídeo, porque está atrelado ao nome da chácara, enfim. E ali apareceu a oportunidade de um dia, um olheiro de São Paulo me viu, que tinha uma parceria boa com a escolinha, e me levou para São Paulo com 12 para 13 anos. E desde então nunca mais voltei. Fiquei morando lá no centro de treinamento de Cotia, né, que é muito famoso, se não me engano. É um dos melhores do mundo em termos de estrutura, do Brasil com certeza é o melhor. Então fiquei no São Paulo pelo menos 10 anos da minha vida. E aí comecei a sair, fui para clubes, passei 2 anos na Espanha, e agora 2 anos em Portugal. Fiz uma passagem rápida pelo Atlético Goianiense de Goiânia. E agora vai ser meu 3º ano em Portugal se eu voltar para lá. Você já jogou em 3 ligas diferentes, assim, no mínimo. Jogou na Espanha, jogou em Portugal, jogou um pouquinho aqui no Brasil. Qual foi a diferença que você sentiu, assim? Tem diferença do futebol aqui e lá? Tem, assim, a diferença que a gente sempre sente é diferenças táticas, né? Mesmo as 2 ligas que são a portuguesa e a espanhola, que são 2 ligas europeias, tem diferenças táticas. A portuguesa é um pouco mais física, a espanhola é um pouco mais técnica, um pouco mais setorizada. Mas isso também varia de clube para clube. Aqui no Brasil também é um pouco mais correria, um pouco menos organizado, um pouco mais de qualidade. O jogador brasileiro tem uma qualidade absurda, não é à toa que chega lá e o pessoal já fica impressionado, até hoje. Então, assim, todas têm suas diferenças, mas o jogador tem que se adaptar. É o que eu sempre digo. Ele tem que se adaptar onde ele for jogar. Se ele for jogar na China, se ele for jogar nos Estados Unidos, onde for, ele tem que se adaptar à liga rapidamente. Hugo, a gente começa a perceber agora uma retomada do futebol na Europa, né? É claro que a doença chegou lá primeiro, houve todo o trauma, infelizmente, por conta da pandemia, e agora, aos poucos, retomando as atividades. Você tem uma visão sobre isso? Você acha que já estava na hora mesmo de voltar? Qual que é a sua visão do momento que a gente está passando? Igual você falou, começou muito cedo, muito antes na Europa, né? Eu lembro porque eu passei por isso. Eu estava lá, já estava vivendo a quarentena e aqui ainda não tinham casos, né? Então eu já estou de quarentena há muito mais tempo que vocês. Eu lembro que encerraram os treinos lá, comecei a ficar só correndo na rua. Lá começou quando mesmo? Cara, bom, já tem pelo menos 3 meses. Foi fevereiro para março. Foi ali no finalzinho de fevereiro, comecinho de março já... Praticamente um mês antes que aqui. Exatamente. Aqui começou março as restrições, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que cada país tinha realmente que tomar as decisões individualmente, porque você não pode tomar a decisão global por uma doença que atinge cada país especificamente. Assim como a França encerrou, pelo que eu entendi, o campeonato francês, não vai ter, realmente não vai voltar. O português voltou,
o espanhol voltou, até o italiano, que foi, né, o pico a certo ponto, Tá ninguém imaginava agora que voltaria, voltou. Então, por quê? Porque as autoridades provavelmente estão tomando decisões individuais, eu acho que isso é o mais importante. Assim como aqui no Brasil a gente tem municípios que tem poucos casos, né? E outros que tem muitos casos. Então, eu acho que realmente os países que acreditam que dá para voltar, tem que voltar, porque a gente tem que voltar à normalidade com os cuidados, né? Então você vê os clubes lá na Europa estão voltando, mas estão fazendo teste toda semana, estão medindo a temperatura, não tem torcida. E tem informação aqui agora, que o campeonato inglês volta hoje, né? Hoje, com o Liverpool a 2 vitórias do título. Então, ou seja, o inglês também, o Reino Unido está aí. O alemão está todo mundo voltando. Só a França que não voltou, né? Mas a pergunta, assim, resumindo a resposta para você, eu acho que realmente tem que voltar, porque o futebol mexe com muitas emoções, né? E eu acho que as pessoas começarem a ver que o futebol está voltando, também elas tomam mais coragem para voltar à vida com todas as medidas e restrições que tem que ser tomadas. Economia também, né? Futebol é muito importante para a economia. Muito importante, muito, exatamente. E como é que tá a sua situação agora? Você falou do Famalicão, por enquanto você tá com o Famalicão, tá contratado por eles, foi emprestado por Varzim era da segunda liga, da segunda divisão. Então como é que tá a sua situação agora em relação aos clubes? O último ano eu estava emprestado ao Varzim pelo Famalicão, e foi meu segundo ano de contrato, então eu ainda tenho esse ano tenho mais um ano de contrato, mas assim, eu falo esse ano, mas não é até o final desse ano, porque lá a temporada começa na metade do ano, então o meu contrato acaba na metade do ano que vem, né? Então é literalmente mais um ano de contrato, mais uma temporada. Agora eu voltei do Varzim, tô analisando com o Famalicão quais são as melhores opções para mim, mas a princípio eu devo voltar, fazer a pré-temporada com o Famalicão e decidir meu futuro, ver se eu fico ali, se eu não fico, o que o clube pensa, o que eu penso, o que é melhor para mim e tomar a melhor decisão. Agora, Hugo, é bacana, né, saber que você é de Campo Grande, tá jogando na Europa, em Portugal, tem 25 anos, tá numa idade ainda muito bacana para jogar, dá para jogar até os 40 hoje, né? Zagueiro ainda. Dependendo do pique físico, zagueiro, né? Cristiano Ronaldo ali. Zagueiro joga um pouco mais porque não corre tanto, tanto. Lateral e um meio campo já não aguenta correr. Mas enfim, você tá no auge aí da carreira e é bacana saber que tem pessoas daqui fazendo carreira lá fora, né? E aqui é até uma curiosidade mesmo. Como que você avalia o mercado e, no seu caso específico, oportunidades? Você falou que tem mais um ano de contrato, mas também antes de a gente entrar no ar, você estava dizendo que já estava recebendo algumas propostas. Como que você enxerga teu futuro na Europa? Eu acho que assim, o jogador, o próximo passo dele sempre depende do atual. Então, eu fiz uma boa temporada pelo Varzim, clube que eu fui emprestado, e foi isso que começou a me trazer oportunidades. Então, se eu não tivesse feito uma boa temporada pelo Varzim, não teria conversas rolando, não teria oportunidades aparecendo. Então, Portugal igual eu estava te falando, é um trampolim assim, pro jogador brasileiro. Geralmente é uma porta de entrada na Europa, e por estar dentro da Europa, por exemplo, jogos do Campeonato Português tem olheiros de todas as ligas europeias. Então, enxergo mais ou menos assim. E para mim foi bom ter ido para lá. Quando eu fui para lá, encerrei um vínculo com o São Paulo de mais de 10 anos de contrato, sendo sempre emprestado. E eu senti que foi um passo a mais na minha carreira. Rescindi esse vínculo para deixar de ser emprestado e me tornar jogador de um clube europeu. Porque pouca gente sabe, mas quando você é emprestado, o clube que te recebe, ele te olha com um olho diferente do jogador que é dele. Porque se você arrebentar, quem vai ganhar é o seu proprietário, né? Numa futura venda, quem vai ganhar... Então aconteceu isso muito comigo. São Paulo me emprestava, me emprestou pro Mallorca, me emprestou pro Granada, me emprestou pro Atlético Goianiense. Eu sentia que até certo ponto eu tinha apoio de todo mundo e tal, mas... Fechou um ciclo e começou um novo. Exatamente. Se eu estourasse, quem ia ganhar era o São Paulo com a venda, sabe? Então chegou uma hora que eu também sentei com o São Paulo e falei, cara, eu preciso rescindir meu contrato e eu tinha a proposta do Famalicão, preciso ir definitivo, e foi aí que eu vi que as coisas começaram a acontecer. E falando em acontecer, Ginês, pessoal, não sei se acompanha o Hugo ou não, mas o Hugo é um ótimo batedor de falta. Ele estava até falando para mim, quando era pequenininho, ele tinha um chute muito forte. Então, a gente sabe, principalmente no futsal, chutou em cima, geralmente quando você é pequeno, é gol. Exatamente. Então, o Hugo ficou muito marcado pela questão de cobrar bem faltas. Tanto é que fez um gol muito importante pro Varzim contra o Porto, que é um time, assim, clássico, né, de Portugal. Então, como é que foi essa experiência, assim, virar um cobrador de falta, ser uma referência nisso?
como eu digo, né? Tem que treinar. E na hora também... É engraçado, porque você treina todos os dias, mas chega lá na hora do jogo, todo mundo quer bater. Então foi difícil bater aquela falta contra o Porto. Foi um gol assim que provavelmente vai marcar minha carreira, porque foi no Estádio do Dragão, né? Um estádio onde já teve final de Champions League, contra um clube que já foi campeão europeu há pouco tempo. É um clube que agora está disputando o título do Campeonato Português com o Benfica. Então foi um jogo assim que marcou mesmo, e foi também um dos jogos que abriram portas para mim essa temporada. E eu pedi para bater, briguei até com um amigo meu para bater, e foi um golaço, e ficou marcado realmente, vai ficar marcado na minha carreira. Mas é treinamento, tem que treinar, não tem jeito. Hugo, quero agradecer a tua presença aqui na Rádio CBN. Nós conversamos com o Hugo Gomes, zagueiro, 25 anos, de Campo Grande, mas que joga na Europa. Está aqui passando com a família esse período crítico da pandemia, mas também deve estar ansioso para voltar, para trabalhar, né? Não é isso? Com certeza. A gente fica com a família, é muito bom, mas eu acho que tem todo mundo que fica em casa um tempo sem saudade de trabalhar, voltar à rotina normal, né? Olha, obrigado pela sua contribuição, de compartilhar com a gente aí o seu momento, e boa sorte lá para você no seu retorno, que tudo dê certo e você consiga, a gente vai poder anunciar aqui novos voos do Hugo Gomes. Isso aí, se Deus quiser. Obrigado, bom trabalho para vocês, parabéns aí pela rádio, tá bem bacana aqui. Valeu. 9h52. Obrigado também a Isa. Obrigado, Isa. Por nada. 9h52. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.